Ok, pessoal. Então vamos tratar de correntes elétricas, ok? O fundamento de correntes elétricas e vamos entrar em campos magnéticos nesta aula, né? E força, né? Relacionado a correntes, tá? E um pouco sobre as equações de Maxwell relacionadas a esse assunto, beleza? Então vamos lá. Sobre condutores elétricos, né? Metálicos aqui, né? Vamos tratar praticamente desses aqui, né? Esses condutores. Nos condutores metálicos, o que nós temos aqui? Nós temos três tipos, né, que são os isolantes, okay? Os isolantes, o condutor e o semicondutor. É, esse é o isolante, ele tem uma região que é proibida entre a condução, banda de condução e a banda de valência, e é um gap bem grande. Ele é praticamente isolante, tem uma diferença de energia muito grande, né? Os elétrons da banda de condução passar para a banda de valência. Já o condutor, essa diferença do gap é bem pequena, tá? Então passa facilmente, conduz com bastante facilidade. E aí, no meio intermediário, nós temos o semicondutor, tá? O semicondutor, ele fica numa região intermediária, tá? E aí tem os dois tipos de semicondutor, tipo N e o tipo P, que vão dar as bases para a formação dos transistores e outros elementos de circuito. É, aqui também eu acho que eu ressalto aqui que sobre variedade de materiais que são isotrópicos, né? Líquidos e sólidos, né? Não gases, né? É válido a lei de Ohm. Nós vamos tratar aqui nesse curso, né? Que é a introdução à eletricidade, né? Básica, né? Praticamente condutores que obedeçam à lei de Ohm. Tá. Deixa eu discutir um pouquinho isso daqui a respeito de correntes com vocês. Vamos discutir um pouco isso daqui. É, a corrente elétrica. Como nós vamos definir a corrente elétrica? Então, dado um condutor, e ele tem uma área, seção aqui, e essa área aqui, uma área A quantidade de corrente vai passar aqui, ó, as cargas elétricas, né? Cargas elétricas, elas vão atravessar essa área transversal aqui. Então nós podemos tratar olhando como cargas elétricas atravessando, né? Ou como uma densidade de corrente, que nós podemos chamar de J. Essa densidade de corrente. Então aqui vamos pensar como elemento a quantidade de cargas elétricas que está passando, tá? E é dq, quantidade de cargas elétricas, quantidade de carga elétrica. Está passando essa área aqui transversal em um tempo ΔT. É o tempo, intervalo de tempo. Tá? Então a corrente elétrica ela é definida como a quantidade de carga elétrica, ΔQ, por ΔT. Tá? Então a quantidade de carga elétrica, a carga medida em Coulomb, tá? e, e o tempo em segundo. Então, Coulomb por segundo. Tá? Essa é a medida. E o Coulomb, 1 Coulomb por 1 segundo, isso daqui é igual a 1 ampere.
1 ampere. Okay? Essa é a definição básica, intuitiva, né, de corrente, tá? E a definição formal. Agora, nós também podemos calcular, uma vez que nós sabemos, muitas vezes não é dado essa variação de carga, mas é dado a densidade de corrente, tá? Então, aí a corrente, nesse caso, ela é definida como I, como sendo uma integral de fluxo, né, uma área S, essa área S aqui, né, área S, que é do fluxo de J, produto escalar ds. Isso aqui é um fluxo, tá? Então, J escalar ds. Para quem já fez cálculo 3, sabe que isso aqui é uma integral de fluxo. Tá? Integral de fluxo. J, produto escalar ds. Então, aqui, vamos fazer um cálculo bem simples, né? Um exemplo aqui. Tomamos, por exemplo, um J seja dado por 4 na direção I, mais 5 na direção J, mais 3 na direção K. Então, esse aqui é o J, que é a nossa densidade de corrente. O J, se você esqueci de colocar aqui, o J, né, o J, ele tem unidade de medida de ampere por metro quadrado. Ampere por metro quadrado. Então, esse daqui é o nosso J. Tá? 4 na direção I, mais 5 na direção J, mais 3 na direção K. Foi dada a densidade corrente. Com isso daqui, precisamos de atravessar uma superfície aqui. Vamos dar o valor da superfície. Uma superfície A. Né? A superfície é um vetor. Né? E esse vetor, ele é sempre, no caso aqui, se for um vetor plano, né? Perpendicular à superfície área. Né? Dado uma área, então você tem, no caso aqui, vamos colocando nessa direção, e esse A, o X, vamos colocar um vetor. Essa direção X, e aqui é a nossa área. E a nossa área está apontando na mesma direção de X. Vou colocar um valor aqui da área. Então, essa área, deixa eu supor que essa área é igual a 10 metros quadrados na direção I. Uma área bem simples, está apontando na mesma direção X que a direção I. Então, com isso daqui, nós vamos ter que calcular, né, essa integral de fluxo, 10 na direção I. Lembrando que a área é dada em metros quadrados. Então, o J, que é dado em ampere por metro quadrado, multiplicado por metro quadrado, você vai ter uma unidade de medida em ampere, a corrente. Então, a corrente vai ser igual à integral desse fluxo, J, produto escalar pela área, né? E a área aqui, nesse caso, aqui é essa direção aqui, o ds. Tá? Vamos fazer o produto escalar aqui. Como que a área é constante, então o J sai fora da integral, J escalar integral do ds, né, nessa superfície, o S. Isso daqui é a própria área, então isso aqui vai ser J produto escalar pela área. Okay? Então, nesse caso plano, simples aqui, você vai fazer esse produto, J escalar pela área. Com isso, essa integral do fluxo, J escalar área, você vai ter produto escalar, vai ser 4 na direção I, mais 5 na direção J, mais 3 na direção K. Produto escalar com 10 na direção I. I com I dá 1, I com J dá 0, I com K dá 0. Então só sobra isso daqui, que é 4 vezes 10, que vai dar 40, que é ampere. Então, nesse caso aqui, esse cálculo é bem simples, né? Nós encontramos a corrente é 10 ampere, nesse caso. Dado a densidade de corrente, e fazemos o nosso cálculo.
da corrente, né, que vai estar passando como um cálculo de fluxo, né, de corrente através de uma superfície. Tá, então eu vou fazer aqui depois outros exemplos, colocar na lista para vocês, mais ou menos nessa direção aqui. Você vai ter que fazer, não entender muito de integral de fluxo, nada, só fazer o cálculo básico, produtos escalares. Okay? Isso que nós vamos fazer. Para não exigir dos alunos que ainda não fizeram o cálculo 3. Beleza? Mas se todos já tivessem feito cálculo 3 aqui, a gente ia colocar algumas superfícies, né, curva, né, para a gente calcular fluxo, né, em situações mais complicadas, tá? Em algumas situações práticas onde que o simplesinho não resolve. Você teria que ter uma superfície mais elaborada ali para você fazer um cálculo de integral. Mas nós vamos fazer aqui só o básico mesmo, tá? E é esses daí que são produtos escalares direto, do J pela área, produto escalar. Para a gente encontrar a corrente. Tá, em outras situações você pode observar que essa quantidade de carga por segundo, então se é dado, por exemplo, uma quantidade de carga, tantos coulombs que passou por essa superfície em tantos segundos, você também encontra a corrente em ampere. Uma conta bem simples. Okay? Vamos para definir aqui a lei de Ohm. Definindo a lei de Ohm. Caso de correntes. Nós vamos ter o seguinte. Você tem o J, esse aqui eu vou enunciar a lei de Ohms dessa forma aqui. J igual a sigma campo elétrico. Essa é a lei de Ohm. Em termos do J, tá? Então a densidade de corrente elétrica, essa densidade de corrente elétrica, ela é diretamente proporcional ao campo elétrico. Então nessa situação, você consegue escrever a densidade de corrente diretamente proporcional ao campo elétrico, você tem a lei de Ohm. Okay? Ah, mas professor, essa lei de Ohm não é da forma que eu conheço a lei de Ohm. Eu lembro lá do ensino médio e a lei de Ohm lá era a diferença de voltagem entre dois pontos era R vezes I. Ok, isso é equivalente, tá? E nós vamos mostrar que isso daqui é equivalente. Acho que não está aparecendo para vocês aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Nós está indo para a próxima página. Só um minutinho aí. Só. Está passando. Agora foi. Eu estava com duas coisas aqui. Está aparecendo agora normal para aqui, né? Acho que agora voltou. Beleza, pessoal. Então, continuamos aqui. Então, essa é a lei de Ohm, professor, que eu conheço lá da escola. Okay? Bem, eu vou mostrar para vocês que isso daqui, essa lei de Ohm J, né, diretamente proporcional ao campo elétrico, ela é equivalente a essa. Tá? Então, vamos lá. Vamos tomar um fio. Né? É um fio. Okay? Um fio. E esse fio ele tem uma seção transversal. Okay? Uma seção transversal. Nós vamos chamar essa seção transversal de S. A área S aqui, S. A área transversal aqui. Essa área do fio.
Tá? Essa área nós podemos chamar em milímetros quadrados, né? Tipo, você tem fio 1,5, né? É a área do transversal, né? 2,5, 5, 10 milímetros, né? E isso daqui nós temos S, é a área, né? Pode ser uma seção circular, tá? A área desse fio. E vamos colocar duas extremidades aqui, a extremidade A e a extremidade B. E esse fio tem um comprimento L entre A e B. L de A e B. Ok, então vamos calcular algumas coisas aqui. A primeira coisa que nós vamos ter que calcular aqui é a diferença de potencial entre A e B. Okay? Então, se você vai calcular a diferença de potencial, você vai fazer assim, vamos lá, diferença de potencial entre VA menos VB, tá? Essa diferença de potencial, ela é integral de AB, que nós vimos, né? Já analisamos esse conteúdo aqui, do campo elétrico e escalar dr, por esse caminho. Então, esse caminho, nós estamos indo um caminho, vamos escolher um caminho no centro aqui. Esse caminho, e aqui um pequeno elemento aqui, ó, dr. Esse aqui é um pequeno elemento dr do fio, tá? Em linha reta. Esse é o caminho, que vai de A até B. Então, ligando a diferença de potencial é isso daqui. Como que é linha reta, R, dr, linha reta, essa integral de linha, como que ela fica, essa integral de linha? Fica simplesmente o produto de E, módulo de E, na verdade, módulo do campo elétrico, multiplicado por essa distância L. Tá? Isso é o que a integral própria, a diferença, isso aqui é a diferença de energia potencial. Né? Diferença de energia potencial entre A e B é um campo elétrico multiplicado pela distância. Ótimo. Agora vamos avançar aqui. Mais uma outra coisa. Qual que é a corrente que está passando aqui sobre essa área? A corrente ela é definida como a integral de J escalar ds, o elemento de área aqui. Como que isso aqui é uma área plana, perpendicular, então isso aqui é o módulo de J, né? Módulo de J, né? Multiplicado pela área, vamos chamar de S, a área completa aqui, área S. Ok, esse módulo de J, a gente pode só chamar J, né? Chamar só de J, né? Para ficar mais fácil. E o módulo do E aqui, vamos chamar de E só. E isso daqui é o ΔV, diferença de energia potencial entre os dois pontos. Então nós vamos ter aqui, vamos juntando as coisas agora. O que nós vamos ter aqui? A corrente I é igual a JS. Okay? JS. Módulo, né? J, densidade corrente, módulo, densidade corrente, multiplicado pela área. Isso aqui é a corrente. Nós também sabemos daqui que ΔV é igual a E multiplicado por L. Ok? Tá. Nós queremos encontrar alguma coisa aqui que é a relação, né, entre ΔV, alguma constante multiplicado por I. Okay? Vamos ver aqui. Então nós temos JS, nós vamos poder escrever isso aqui da seguinte forma, então. ΔV, né, ΔV
Ah, ok. Bem, tá faltando uma coisa aqui. O J, quem que é o J? J daqui. O J, nós podemos escrever o módulo dele, né? É o sigma E. Ok? Então vamos substituir aqui o J. Então nós vamos ter o I, que vai ser o J, e vai ser sigma E vezes S. Ok? Sigma E vezes S. Então esse E nós podemos colocar em evidência aqui. O E vai ser igual ao quê? O E vai ser I sobre sigma S. Podemos substituir esse E aqui. Então nós vamos ter I sobre sigma S multiplicado por L. Opa! Agora nós vamos fazer o seguinte: coloco L dividido por sigma S multiplicado por I. Beleza. Nós encontramos o quê? Isso daqui que é a constante de proporcionalidade entre o ΔV e a ΔV e a corrente. Isso daqui nós definimos como a resistência. Resistência. Resistência elétrica. Tá? Então, ΔV é igual a R vezes I. E onde a resistência elétrica é o comprimento do fio dividido por sigma multiplicado pela área. Tá? Então essa é a definição nossa de resistência. A resistência é o comprimento do fio dividido por sigma. Quem que é sigma? Eu não defini aqui, mas sigma é a condutividade elétrica. Sigma é a condutividade elétrica. Condutividade elétrica do material. Tá? L sobre sigma S. S é a área. Então essa é a forma que nós calculamos, né? Quando você tem um fio que obedece à lei de Ohm, né? Obedece à lei de Ohm, você pode definir a resistência, ela aparece, né? Como você pode demonstrar que a resistência é dado por comprimento do fio dividido por sigma e multiplicado aqui por S, pela área. Então você consegue calcular qual é a resistência desse fio, né? Se você quer encontrar a corrente que vai fluir através desse fio, uma vez que você colocou uma diferença de potencial entre os dois pontos, né? Você vai usar essa relação. Okay? Beleza, então aqui nós definimos, né, a resistência elétrica, né, a partir da lei de Ohm. Uma outra coisa também que, uma vez que você tem num fio desse que ele usa, né, a lei de Ohm, que é válido a lei de Ohm, você também pode escrever o seguinte, que é o efeito, chama de efeito Joule. O efeito Joule, ele é o seguinte: você vai levar uma partícula de um ponto a outro, tá? A carga aqui, e entre um ponto A e um ponto B. E o que acontece aqui? A variação, né, do trabalho para levar a carga de um ponto para outro é dq por V. dq por V. A diferença de potencial, né, por dq. A corrente, nós já definimos ela que é dq por dt. Variação da carga em função do tempo. E, dado a carga, você define o derivado da carga em função do tempo, você tem a corrente. Acabamos de definir isso daqui. Então, se você fizer isso daqui, dividir isso por dt, dw dt, você vai ter que é a potência
Isso daqui. A potência é variação de W, dt, variação do trabalho em função do tempo. Okay? E com isso daqui você vai ter que a potência é igual a V vezes I, a corrente. Se você tem a lei de Ohm V, que é a diferença ΔV, é igual a RI, você substitui aqui, né, a diferença, estou colocando V, mas é a diferença de potencial. Aí você vai ter que a potência, no caso, então, onde é válido a lei de Ohm, essa que é a lei de Ohm, escrita de outra forma, né? Quando é válido a lei de Ohm, aí você pode escrever como isso aqui sendo R I ao quadrado. Então, isso aqui está sendo válido a lei de Ohm. Isso daqui é geral. Tá? Dado uma diferença de potencial, multiplica pela corrente, você tem a potência. Tá? Porque sai diretamente de trabalho. Isso daqui eu não falei, mas P é potência. E a potência é dada em watts. Tá? É o W. Okay? Então a voltagem é dado em volts, a corrente em ampere. Se você multiplica volts por ampere, você tem um watts, né? Então 1 watts é igual a 1 volt, né, por 1 ampere. Ok? Você tem watts. Ok, então isso daqui também é importante, depois nós vamos utilizar isso aqui em circuitos, né? Tá, vamos entrar agora no... Precisamos fazer uma definição de campo magnético, tá? Campo magnético. De onde vem o campo magnético? A primeira pergunta aqui é o seguinte. O campo magnético. De onde vem o campo magnético? Você tem os ímãs permanentes, né, que todos conhecem, já deve ter manuseado, né, conhece os ímãs, são ímãs permanentes, né, ele tem o norte-sul, né, você tem um campo magnético. Ok, esse é um ponto ali de você analisar. Agora, para você saber mesmo de onde está vindo o campo magnético, a gente precisa olhar as equações de Maxwell, tá, para a gente ver as situações onde que o campo magnético está sendo gerado. Vamos dar uma olhada nisso daqui. Nas equações de Maxwell. Aqui. Ó, as equações de Maxwell. O que são essas equações de Maxwell? Nós temos aqui 4 equações de Maxwell, né, que são as principais, né? Tem 4 campos, né? O campo elétrico, o campo magnético, a indução elétrica e a indução magnética. Okay? Então, e temos as 4 equações. Olha, desse lado aqui, ó, se você olhar, esse lado vai gerar esse. Um está gerando o outro. Então, vamos pensar o seguinte. O campo magnético, ele está aqui, ó. Tá? Campo magnético. E outra é a indução. Podemos utilizar, muitas vezes vou utilizar a linguagem ali, utilizar o B também como campo magnético. Mas seria o nome correto, seria indução magnética. Tá? Uma vez que você tem o H ele está relacionado com B, entendeu? H mais a magnetização do meio, você vai ter o B. Okay? Então, vamos se concentrar nessa equação aqui, ó, que é a lei de Ampère. Tá? Essa equação, o que ela está dizendo para nós? Ela está dizendo o seguinte, que uma corrente gera uma corrente ou o campo elétrico, a indução elétrica, ou o campo elétrico,
geram o campo magnético. Então, o campo magnético ele é gerado ou por uma densidade corrente, uma corrente, né? Essa densidade corrente ou corrente, né? Relacionado com corrente, ou com a variação no tempo do campo elétrico. Tá? Essas duas coisas aqui, ó, rotacional do H é igual a J mais dd dt. Esse lado é a fonte que está gerando. Tá? Esse lado gera o campo magnético. Então, essa é classicamente, isso é a forma como que o campo magnético é gerado. O campo magnético é gerado por correntes elétricas ou por variação do campo elétrico. Não tem outra forma para você gerar campo elétrico, campo magnético. Por quê? O campo elétrico ele também é gerado, ó, o campo elétrico, ele é gerado pela variação no tempo do campo magnético. Se você variar o campo magnético no tempo, você gera o campo elétrico. Tá? Lei de Faraday, nós vamos discutir hoje. Né? Um pouco melhor isso daqui. Então, a variação no campo magnético no tempo, você gera o campo elétrico. E também você gera de uma outra forma o campo elétrico, através de uma carga. Você tem uma carga elétrica. A densidade de carga elétrica gera o campo elétrico, né, que é a indução. E um está relacionado com o outro. Tá? Está relacionado com o outro. Então, agora, o campo magnético, ele não tem carga magnética. Então, ele não pode ser gerado naturalmente. Não tem carga magnética. E ele é gerado por variação no tempo. Tá? Ou por movimento das cargas elétricas, ou pela variação do campo elétrico. Tá? E essas equações aqui nós podemos escrever elas de uma outra forma também. Tá? Usando o teorema da divergência e o teorema de Stokes. Tá? São esses dois teoremas que eu gostaria que vocês, quem ainda não viu o cálculo 3, dá uma olhadinha, tá? Porque esses dois teoremas vão ser muito importantes aqui. Não vou fazer exigência que a gente saiba desses teoremas exatamente para fazer os cálculos e tal, mas vou colocar eles já as contas já prontas, já, né, o macetinho, como eu fiz no cargo da carga elétrica. Tá? Coloco um macete para fazer as contas, uma receita de bolo. Tá? Mas é isso que nós vamos estar usando. Então, com esses dois teoremas, o que acontece? Eu falo para vocês, para quem não viu ainda cálculo 3 completo, acredita em mim. Você pode escrever usando as 4 equações de Maxwell, escrever elas na forma integral dessa forma aqui. Tá? Então aqui ó, é uma outra forma de você olhar. A carga elétrica, ó, o campo elétrico, ele é gerado por uma carga elétrica, tá? Mas o campo magnético não, ele não tem carga elétrica para gerar ele. Beleza, ok. Agora, o campo elétrico ele também pode ser gerado pela variação do fluxo, lei de Faraday, tá? Variação do fluxo do campo magnético em função do tempo, você gera o campo elétrico. Ok. Agora, o campo magnético, ele tem duas formas daí aqui de ser gerado, né? Compensando a falta porque ele não tem carga. Ou pela corrente, uma corrente elétrica vai gerar o campo magnético, ou, né, a soma desses dois efeitos, a variação no tempo do fluxo do campo elétrico, dφ dt. Então eu vou usar essa equação aqui agora, tá? Para a gente entender um pouco melhor isso daqui, tá? O que eu estou querendo dizer com isso, tá? Como que surge o campo elétrico, tá? O campo magnético, como que surge esse campo magnético, tá? Então vamos lá. Nós temos ali que é o rotacional do H, né? Ele é igual a J, né? Mais dd dt. Isso, né?
Ok, beleza. Então esse é o nosso como que a gente gera esse campo. A forma integral, como que é a forma integral? Usando o teorema de Stokes, né? A forma integral dessa equação, ela é igual a integral sobre um caminho fechado de H escalar dr é igual a corrente elétrica mais a derivada do fluxo da variação campo da indução elétrica no tempo. Tá? Isso daqui. Então nós podemos gerar o campo magnético através de uma corrente elétrica ou da derivada no tempo do fluxo elétrico em função do tempo. Vamos olhar cada um dos casos aqui. Tá? Isso daqui a gente chama isso aqui de lei de Ampère. Tá? Essa é a lei de Ampère. Tá? Então, a corrente elétrica pode gerar um campo magnético ou essa derivada aqui, né, pode também gerar um magnético. Ou um efeito que é a combinação das duas coisas. Uma combinação das duas coisas. Então, o primeiro ponto, vamos analisar o seguinte. Um caso 1. Tá? Eu tenho não tenho a segunda parte aqui, só tenho, vamos supor que o fluxo, né, do campo seja ou uma constante, ou zero, né? E zero também é uma constante, tá? Mas só para ser redundante aqui, zero. Então essa segunda parte vai ser zero. E nós vamos ficar só com a primeira integral aqui. Vai ser integral fechada, um circuito fechado, escalar dr. Isso daqui é igual a corrente elétrica. Ok. Então isso daqui, o que isso daqui significa, tá? Você tem um fio, um condutor aqui, um fio condutor. E esse fio está conduzindo uma corrente elétrica aí, por esse fio, tá? Uma corrente elétrica aí. E essa corrente elétrica está gerando um campo magnético H. E esse campo magnético H, ele obedece à regra da mão direita. Okay? Então você coloca o seu polegar na direção da corrente. Okay? Então se eu consigo explicar isso daqui para vocês. Você coloca o dedo polegar na direção da corrente. A corrente está indo nessa direção aqui. Tá? Indo nessa direção. Então você coloca o polegar nessa direção e os seus dedos vão abraçar o fio com o polegar nessa direção. Então a direção desse movimento aqui dos dedos, tá? Dos dedos aqui, eles vão ser o sentido do campo magnético que vai ser gerado. Tá? Então o dedo polegar no sentido da corrente e aqui está o campo magnético. Você gera nesse sentido. Então aqui nesse caso aqui, você vai ter o campo magnético, ele vai estar girando nesse sentido aqui, ele está sendo gerado aqui. Magnético. Então você usa a regra da mão direita aqui para fazer isso, para saber. Então cada ponto aqui, para pegar um círculo, raio R, tá? Um círculo de raio R, e ele está gerando o campo em cada ponto. O campo magnético ele está circular, está sendo gerado circularmente a essa corrente que está passando aqui. Então, quando você passa uma corrente elétrica, você gera um campo magnético circular a isso daqui, beleza? Então, vamos ver como que fica isso aqui. Para quem
não fez o cálculo 3, eu vou dizer o seguinte: ó, acredita em mim que essa integral aqui, ó, ela é desse lado de cá, nessa curva C aqui fechada, tá? Fechada é um círculo. Isso daqui vai ser igual ao módulo do H 2πr, e vai ser igual à corrente, ok? Então, deixa o H sozinho, módulo do H é igual a corrente, tá? Dividido por 2π vezes R. Ok? Então, o que acontece? O campo elétrico, o campo magnético aqui, ele decai 1 sobre R ao quadrado. À medida que o R vai afastando muito do fio, de 1 sobre R só, o campo magnético vai diminuindo. Então isso é normal. À medida que você vai aproximando do fio, né, o R vai tendendo a zero, esse campo vai tendendo a infinito, ele vai ficando muito grande. Tá? E à medida que ele vai afastando, o campo vai ficando mais fraco. Tá? E ele sempre nesse sentido aqui. E como que como foi descoberto isso aí pelas primeiras vezes? Não vou entrar aqui na parte histórica, senão a gente iria demorar muito o curso, mas foi colocando uma bússola, tá? Ampère, ele ligava uma corrente e percebia que uma bússola aqui perto ela se movimentava. E aí, pronto, ele foi fazendo os testes e os testes foram mostrando como que era a configuração de um campo magnético gerado por uma corrente, tá? Okay? E agora uma coisa interessante é você analisar também essa proporcionalidade, tá, entre o campo magnético e o B, tá? A gente precisa falar sobre isso daí. Vamos voltar aqui nisso daqui, nessa proporcionalidade. Essa proporcionalidade ela é dado aqui, ó. Veja que ela é dado aqui, ó. Você tem o campo B, ele é proporcional ao M, magnetização do meio. Né? Então você pode ter escrever isso daqui, tá, o B, diretamente proporcional ao H, tá? De alguma forma. Eles têm uma proporcionalidade, uma relação entre si. Então, dado os valores aqui de magnetização, de meio você encontra o outro, tá? Então, você pode transformar entre um e o outro, né? Dado as condições aqui. O B está proporcional ao H e o D está proporcional ao E, ok? Então, é importante analisar essas proporções aqui. Tá? Um está relacionado com o outro, esses campos. Ok. Tá. Voltando aqui a isso daqui. Então, o que nós analisamos aqui, ó, na relação, nesse caso 1 aqui? Que nós temos? O que é a corrente? Né, que está passando? São cargas elétricas, né, cargas, com uma velocidade, cargas em movimento. A outra carga, movimento. Uma quantidade de cargas, né, e tem um movimento em uma direção, né, velocidade. Então essas cargas estão em movimento e passam por uma seção transversal aqui. Isso daqui nós calculamos como a quantidade, né, de carga, né, que está passando pela unidade de tempo. Isso daqui é a corrente. Beleza? Isso é a corrente elétrica. Então, se você tiver um conjunto de cargas, vamos pensar essas cargas, tá, ligadas entre si. Ligadas. E elas estão todas ligadas entre si. Tá? Poderia pensar aqui uma ligação fictícia entre essas cargas. E esse conjunto está em movimento. Se você pensar esse conjunto aqui, ó, como velocidade relativa, tá? Em cima de um trem, essas cargas elétricas em cima de um trem com a velocidade v em relação ao solo, tá? Você vai perceber uma coisa interessante a respeito do campo magnético, tá? Que uma pessoa que estiver aqui em cima desse trem na plataforma, tá? Com essas cargas em movimento, ela vai ver campo elétrico, vai ver campo magnético ou não? Tá? Ela vai ver o campo magnético, essa pessoa, e a pessoa que está aqui embaixo na plataforma, aqui embaixo, no solo. Está no solo.
ela vai ver campo magnético. Tá? Percebeu que nós usamos as equações de Maxwell e as equações de Maxwell está dizendo para nós que só vai ver campo magnético quem estiver vendo nessa situação cargas em movimento, tá? Então a pessoa aqui do solo, ele vai ver as cargas em movimento. As cargas têm uma velocidade, estão coladas em cima desse trem. Então elas têm uma velocidade v. Então as cargas estão em movimento para ela. Então aqui ela mede uma corrente diferente de zero, porque tem cargas em movimento. Então isso significa que ela vai medir aqui com o medidor o campo magnético, né, aqui para ela vai ser diferente de zero. Ela vai medir campo magnético, vai ter medidas, né, vai medir. Né, vai medir. E a medida no valor do medidor, a bússola que ela estiver usando aqui, uma bússola, né, vai apontar na direção do campo. Vai se mexer essa bússola. Ela vai mexer. Okay? Ela vai medir aqui. Só que a pessoa que está aqui em cima do trem, tá? As cargas estão em repouso em relação a ela. Ela tem corrente elétrica? Não, corrente é zero. Tá? Então ela vai ter campo magnético? Não, o campo magnético vai ser igual a zero para ela. Ok? Isso aqui é curioso, né? Isso foi o nascimento, tá, da teoria da relatividade. Tá? A teoria da relatividade nasceu com esses problemas aí, tá? De você colocar as equações de Maxwell, o eletromagnetismo, que já estava muito bem fundamentado, né, que tinha demorado mais ou menos 100 anos para estabelecer. Eu coloquei para vocês aí aqueles vídeos lá no início, né, para vocês estudarem a história do eletromagnetismo. Vocês percebam ali que já faziam em torno de 100 anos ali que estava muito bem estabelecido. Então, as equações de Maxwell já faziam 50 anos, né, já estava bem estabelecida, né, e o pessoal estava trabalhando com isso daí. Então, foram tentando entender melhor isso daí. Tá? E, claro, já começou a surgir essas dúvidas, né? Então, como fazer uma medida? Será que isso era verdade ou tinha algum erro na física? Então, esse campo magnético ele não é uma coisa verdadeira, né? E ele depende do movimento, né? Se você está... É relativo esse campo magnético. Não pode ser. Então, essas equações devem estar erradas. Será que não é outras equações? O que é isso daí? Ok? Então começaram-se os cálculos, começaram as pesquisas, né? E entre outras pesquisas, outros problemas que estavam relacionados também ao eletromagnetismo e outros problemas que foram gerados depois na teoria da relatividade, tá? E nas teorias modernas, física quântica e outras, e mais para frente, tá? Um problema desse tipo aqui. Beleza? Então aqui, esse aqui já percebe uma forma que de onde vem o campo magnético? Vem de cargas em movimento. Então uma das formas. Qual que é a outra forma, né, que o campo magnético também aparece? Vem do segundo termo aqui, tá? Esse segundo termo. Então vamos analisar esse segundo termo aqui. A primeira parte, né, a gente já sabe que é isso daqui, ó. A primeira parte vai dar sempre isso daqui, ok? Agora a segunda parte, nós queremos saber quando ele é gerado, quando não tem corrente, mas tem só variação do fluxo do campo elétrico aqui. Essa é a segunda situação. Tá? Caso 2. Caso 2. Aqui você tem a corrente é igual a zero, tá? Mais o fluxo, né? Ele depende do tempo. É uma variável que depende do tempo. Então, como que vai ser aqui? Você pode ter uma situação onde que você tem um fluxo de campos, um campo D, campo D, elétrico, ele dependa do tempo, tá? Depende do tempo. E se você colocar aqui, nessa região aqui, uma área, alguma coisa aqui, pensando um circuito aqui, uma espira, um circuito C,
Tá? Aqui, um fio enrolado no formato de um... Vamos olhar ele talvez assim. Olhando desse lado aqui. Olhando assim, você vai ter um circuito. Tá? Que é um fio que se fecha nele mesmo. Um fio. Um fio fechado. Nele mesmo. O que acontece aqui? E o campo, esse campo D está passando, tá? Por dentro desse fio aqui. Passando por dentro desse fio. E variando no tempo. Tá? Então ele está perpendicular o campo a essa espira. Tá? Então isso aqui é uma espira. Espira. Tá? A essa espira, que é um fio, né, condutor, tá fechado. E o campo está passando essa espira. Então aqui, essa espira tem uma área. Tem uma área A. É a área. Okay? Qual que é o fluxo dessa, o que está passando? O fluxo desse campo, vamos chamar um campo D, né, que está passando por essa espira. O fluxo, ele é definido assim: D, produto escalar, vamos colocar D, por essa área. A área, no caso, como é perpendicular aqui, vai ser simplesmente o módulo, né? Vai ser D, o módulo de D, pelo módulo da área, que é a própria área. Então, eu vou escrever D por área. Esse é o fluxo, tá? Chama o fluxo da indução elétrica. Esse é o fluxo da indução elétrica que está passando aqui. Com isso daqui, você tem que derivar o quê? Você tem que encontrar essa derivada aqui. Ó. A derivada desse fluxo em função do tempo. Então eu vou derivar o quê? Derivada no tempo de D, que é o campo, vezes a área. Tá? Então você tem duas situações aqui. O D pode depender do tempo e a área pode depender do tempo. Então a forma mais geral de fazer isso aqui é regra da cadeia. Derivada de D. Derivada de D no tempo e conservo a segunda área. Mais conservo a primeira e derivo a área. Função do tempo. O que significa isso daqui, se a área está variando no tempo? Porque essa área aqui, essa espira, fazer de alguma forma que essa área aumente ou diminui. Tá? Posso arrumar algum mecanismo para gerar isso daqui. Eu posso fazer essa área aumentar, ela ser uma função, uma área em função do tempo. Tá? Ela é uma área em função do tempo. Ela pode aumentar e diminuir. Se isso daqui acontecer, essa derivada de área em função do tempo vai ser diferente de zero. Beleza? E multiplicado por D. E o D pode ser um D que varia no tempo. Que eu estou querendo colocar também. O campo magnético varia no tempo. Se qualquer uma dessas situações ser válidos, você vai ter isso daqui, né? Vai ser diferente de zero. Você vai gerar isso daqui. E aí você vai ter o quê? O módulo do H, 2πr, que é aquele lado que eu estou colocando, a receita de bolo para você, 2πr, que é o fluxo. A lei de Ampère vai ficar isso daqui multiplicado por isso daqui, que é o dt vezes a área mais dA dt. Ok? Então você consegue, passa dividindo por 2π aqui, você vai ter o H. Você encontra o H. Tá? Então, tranquilo aqui. Né? Só eu passando para você quais são as medidas de área, quais são as medidas, se está variando o D. Né? Passando isso aqui, você faz a derivada, dA dt, né? Multiplica pela área. Não, o segundo aqui, desculpa, dd. Né? Aqui é dd dt, multiplicado pela área, dA dt. Você encontra, né, o seu campo magnético aqui. Né? E sabe também que ele é proporcional. Né? Esse campo magnético ele tem uma relação com o campo magnético, com a indução magnética. Tá? Então, encontrei uma aqui, eu posso encontrar o outro. Tá? Uma relação ao outro. Olha só, então isso daqui está dizendo para nós que
o campo magnético, né, mesmo se o campo aqui, o D, ele for constante, o campo elétrico é constante, né, mas essa área aumentar e diminuir ou variar em função do tempo, você vai ter geração do campo magnético também. Tá? Só que se você for analisar também, você vai analisar essa questão aqui, esse aumento dessa área, ele é relativo? Você pode ter um observador que vai estar numa relação que a área não aumenta e outra área, para um outro ele aumenta? Deixo uma questão para vocês aí pensar, tá? Que você pode ter alguma situação que é relativa nessa situação aqui ou não. Nesse caso não tem jeito, se a área aumentar, aumentou mesmo, não tem como, né? Então você vai começa a observar aqui, e o campo, né? O campo ele está aumentando em função do tempo. Você pode ter também um sistema relativo a isso daí? Tá, esses são questionamentos que foram feitos lá na época também, que estava na discussão sobre a validade, né, como que funcionava o campo magnético, tá? Mas aqui para nós, importa isso daqui. Se eu passo para você tanto a área como o D, né, como que funciona isso aqui, você vai derivar e encontra aqui o seu campo magnético, tá? Nesse sistema que eu estou colocando aqui para vocês, olhando dessa forma. Beleza? Então é assim que ele é gerado, tá? O campo magnético ele é gerado por cargas em movimento, que é corrente, né? Ou pela variação, né, derivada no tempo, né, do fluxo, né, do campo da indução elétrica, né, que é o D vezes a área, né, que eles podem variar aqui. Esse aqui é o fluxo de D. Tá? Então, as duas formas, ou corrente elétrica ou a variação no tempo desse fluxo da indução elétrica. Okay? São as duas formas que você gera o campo magnético. Okay? Então vamos, agora uma vez que a gente sabe de onde veio o campo magnético, nós vamos definir força, tá? Como que que funciona? Nós já vimos a força elétrica e como que funciona a força magnética, tá? Nós temos a força magnética. Força magnética. Tá? A força magnética, como que ela é dada? Ela é dada o seguinte: você tem uma partícula, carga aqui, tá? E essa partícula de carga aqui está com uma velocidade v. Velocidade v. Okay? Eu vou colocar aqui em um campo magnético. Tá? Eu vou chamar campo aqui, indução, né? Você pode ver na literatura. B. Ok, como que funciona isso daqui? Essa força? Qual vai ser, que rumo? Como que vai ser tomada essa força? Isso daqui é dado da seguinte maneira. A força magnética é a carga elétrica V produto vetorial pelo campo magnético, pela indução magnética. Isso daqui é a força magnética. Tá? Então vamos lá. A carga elétrica, velocidade, produto vetorial. Isso aqui é um produto vetorial. Então, vamos ver as unidades aqui. A carga aqui é dado em Coulomb, né? Então vamos lá. Unidade de força newtons, né? Unidade de carga. A carga aqui é dada em Coulomb, né? Velocidade, metros por segundo, né? E aqui você tem a unidade do B. Então, qual que fica a unidade do B? Né? Passa, você colocar aqui a unidade de B, né? Você vai ter, Newton, segundos, Coulomb vezes metros. O que é isso daqui? Isso se chama, essa unidade aqui se chama Tesla. Tá?
quando você coloca uma força de 1 newton, né, uma carga de 1 coulomb e uma velocidade de 1 metro por segundo, você vai ter 1 Tesla. Se você olhar aqui desse lado, essa é a conversão que você vai trabalhar, 1 Tesla. Okay? Tá, vamos fazer um exercício aqui bem simplesinho. Tá? O que nós temos aqui? Você tem uma carga elétrica de 1 coulomb, okay? Ela está numa velocidade V de 10 na direção I, 100 metros por segundo, tá? Mais 5 na direção J. Okay? Isso aqui é dado em metros por segundo, tá? Por segundo. Essas unidades aqui. E um campo B de 3 na direção I mais 2 na direção J, dado em Tesla. Então vamos resolver isso daqui. O que nós vamos ter aqui? Então a força vai ser a carga, que é 1 coulomb, 1, né, multiplicado pelo produto vetorial de V vetor B. Faz o produto vetorial, em que é o I, J, K, ou pelo produto normal, né, distributivo, ou assim pela matriz. Tanto faz, tá? É o determinante. Né? Esse aqui vai ser... qual que é... o campo aqui... Acho que eu coloquei errado aqui. Vamos só trocar aqui. O campo, ele é... Tá certo. Ele é 3... Tá certo. 3 na direção I. Ok. Campo 3 na direção... tá certo. 3 tá certo. 3 na direção I, 2 na direção J. Beleza? Então você vai ter o IJK, né? Velocidade primeiro, que vem em primeiro lugar, é 10. Aqui é 5. E aqui é 0. O campo, 3. 3, 2 e 0. Né? 1. Faz o produto aqui. Você vai ter... Tá, aqui você já faz o produto. Você, 5 vezes 0 dá 0, 5 dá 0, né? E dá 0. Aí esse daqui, J, né? Se tira o J, também vai dar 0. Sobra o K só. 10 vezes 2, 20, menos 3 vezes 5, menos 15 na direção K. Isso aqui vai dar 20 menos 5, vai dar 5 na direção K. Okay? Isso daí, né? E a força é dada em newtons. Então pode ser dado um problema onde você tem a carga, a velocidade e o campo magnético. Você calcula o produto vetorial e multiplica pela carga, você vai ter a força. Então a força, ela é, nesse caso, se você observar, ela vai ser perpendicular ao plano da velocidade e do campo B. Tá? Isso daí é bem óbvio se você perceber isso daqui. Ó. Vamos colocar assim, o caso mais simples possível. Tá? Vou colocar assim. Vou colocar os eixos um pouco... vou colocar o eixo aqui. Ó. Aqui o X, o Y e o Z. Tá? No sentido I, J vai dar K. Beleza? Aqui ó, I, acima é o J e aqui o K. Tá? Então se você colocar um campo aqui, ó, a partícula, uma partícula de carga aqui, e ela está o seguinte, ela está numa velocidade V, só tem a componente I, nessa direção aqui. Então vamos dar que é 2 na direção I, velocidade 2 na direção I. Beleza? E ela também tem um campo magnético. E o campo magnético é o quê? É na direção J. O campo magnético, ele é igual a 3 na direção J. Beleza. Quem que é? E essa carga é uma carga uma carga aqui
de 2 Coulomb. Então, como que vai ficar a força? A força vai ficar igual a 2 V, que é 2I, produto vetorial com 3J. Né? Então, você vai ter o que aqui? 2 vezes 3 vai dar 6, 6 vezes 2, 12. 12, I vezes J vai dar K. É o produto vetorial, regra da mão direita aqui do produto vetorial. Você tem o primeiro vetor, produto com o segundo vetor. A regra da mão direita, né? O primeiro vetor, dedo indicador, segundo vetor. Aí você vai com o dedo indicador na direção do segundo vetor. Né? Então, nesse caso aqui, eu aponto o primeiro vetor, o segundo, eu vou ter o meu dedo polegar aqui indicando na direção K. Tá? Isso é a regra da mão direita. Né? Dedo indicando na direção do primeiro vetor, segundo vetor, aí você vai do primeiro para o segundo e o dedo polegar vai estar indicando qual que é a direção. Então você percebe, sempre que você tiver a velocidade, 2 vetores, você forma um plano. Né? Você tem um vetor qualquer, né? Você tem um vetor aqui, um vetor velocidade. E você tem um outro vetor, que é o vetor campo magnético. Entre esses 2 vetores, você tem um plano. Tá? Você tem um plano. E o campo magnético vai ser perpendicular a esse plano, no sentido do V para o B. Então ele é no sentido perpendicular, né? A força é perpendicular a esse plano. Entendeu? V vezes B, né? Você vai o V, né, produto vetorial, na direção do B, vai ser perpendicular a esse plano. Então a força vai ser sempre perpendicular ao plano formado pelo vetor velocidade e pelo vetor campo elétrico. Ok? Então esse é um ponto importante aqui a respeito do campo, da força do campo magnético. Okay? Uma generalização simples é você colocar a força completa, escrever ela. A gente já sabe, por exemplo, que uma partícula ela pode sofrer tanto, ela tem uma carga, ela pode estar num campo, sofrer uma força no campo magnético e ela também sofreu um campo elétrico. Na lei de Coulomb, a gente sabia qual que é a força elétrica. A força elétrica é o Q vezes Z. Né? Essa aqui é simplesmente a força elétrica. Q vezes Z, a carga vezes o campo elétrico. Né? E se ela tem uma velocidade, aqui, se ela tem uma velocidade, aí ela vai ter também uma força magnética. Então você pode somar isso daqui, tá? Você pode somar. A força total, né, vai ser a força elétrica mais a força magnética. A força elétrica é Q vezes Z, vetorialmente, mais esse aqui, Q, V, vetor B. Tá? Então, isso aqui é somado. Você pode colocar junto o Q em evidência, daí fica o E mais V, vetor B. Tá? Isso aqui é a força completa, tá? Força elétrica completa, tanto elétrica quanto a magnética, as duas juntas. Isso aqui é conhecido como força de Lorentz. Força de Lorentz. Tá? Porque daí está composto. Então eu posso passar uma situação onde que eu tenho tanto força elétrica quanto força magnética atuando na partícula. Okay? Devido ao próprio movimento da partícula. Tá. Então aqui nós temos também um outro ponto. Ele é importante, mas eu vou discutir, vamos ver se eu consigo colocar isso de uma forma simples. Que é o seguinte, eu vou mostrar aqui de forma geral, tá? Para a gente, se caso não der tempo, essa forma geral fica para vocês, sem a demonstração, e se der tempo eu demonstro na próxima aula o que eu vou fazer agora aqui, mostrar para vocês. Que é o seguinte, se você tem tanto faz, uma espira, tá? Ela pode ser quadrada
Isso é muito importante, o que nós vamos fazer mais para frente aqui. Nós vamos pegar sempre nesse sentido horário, tá? No sentido horário. E ela está sendo circulando por uma corrente. I é uma corrente elétrica. Tá? Ela está circulando por uma corrente elétrica. Essa espira, como eu coloquei, ela pode também ser circular. Né? Circular. E ela está sendo circulada por uma corrente I aqui. Corrente I. Tá. Essa espira, ela pode possuir uma área. Ela possui uma área, tanto essa como assim. Vamos colocar nessa daqui. Possui uma área. Tá? E essa área eu vou colocar na forma vetorial, ok? Por quê? Qual que é o ponto que você está colocando perpendicular? O lado. Quando você tem um plano, o plano tem dois lados. Qual é o lado que você está julgando para ser sua área? A minha área é do lado de cá, saindo. Então, apontando, né, a área é um vetor, você pensar assim. Então, ela vai ter uma componente que eu vou chamar de uma componente, vou chamar só um A de X aqui, tá em uma dimensão só, saindo na direção I. Então, isso aqui é uma área plano aqui, né? Poderia ser essa daqui também, tanto faz, né? Mas está saindo na direção I. Ok. Eu vou definir uma quantidade, eu vou chamar de momento de dipolo magnético. Momento de dipolo magnético. E esse momento de dipolo magnético, ele é o seguinte. Você tem que ter, ele é a definição da corrente elétrica que está circulando no sentido horário, tá? Não, sentido anti-horário, né? Anti-horário. Tá? No sentido anti-horário e, nesse sentido aqui, vezes a área. Tá? Qual que é a área? Vetorial, nesse formato aqui. Beleza? Então, nesse nosso caso aqui, se você tem uma corrente elétrica, ele vai ser o I vezes o A de X, que é a componente da área, que é o valor da área aqui. O A de X é simplesmente o valor da área aqui, o módulo, né? Quanto que ela vale essa área aqui em metros quadrados. Em metros quadrados. X. Então, o A de X na direção I. Então, isso daqui é o momento que nós vamos chamar aqui. Esse momento de dipolo, momento de dipolo magnético, ele é a corrente multiplicado da área na direção I, direção da área. Beleza. Uma vez que nós temos isso daqui, nós vamos calcular o torque. O torque. Tá? Torque, vocês lá viram em física 1. É o mesmo torque que lá, ok? E o torque é dado como... Qual é a forma que é dado o torque? Um curso de mecânica, para quem já fez. O torque, no caso do campo magnético, né, correntes elétricas aqui, no campo magnético, ele é dado o seguinte. O torque ele é igual ao momento magnético produto vetorial com o campo magnético. Então, isso daqui é o torque. Tá? Então, vamos colocar aqui nesse exemplo aqui que eu estou colocando bem simples, é o caso mais simples possível. Tá? Estou colocando uma área, e a área está no eixo, vamos chamar aqui no eixo... Eu vou colocar os eixos agora aqui, tá? Nessa área aqui. Vou escolher essa que vai ficar mais simples. Aqui é o eixo X, subindo é o eixo Y, isso aqui é um retângulo. E perpendicular aqui é o eixo... deixa eu ver aqui. Não, para ficar na direção I, eu vou ter que fazer isso aqui um pouco diferente. Tem que chamar esse de Y, Z, é isso, exatamente. Aqui é o Y, aqui é o Z e aqui é o X. Tá? Daí vai ficar certinho a nossa área, X, Y, Z. E a nossa área está nesse plano aqui,
e ela está apontando a nossa área, o nosso vetor área, tá? Ele está apontando na direção X, nosso vetor área. Beleza? Então a área nossa aqui, ela é essa daqui, ó, ela está apontando aqui. Nosso momento, então, o que ele vai ser, esse produto aqui? O que ele vai ser? Nosso momento é a corrente que está circulando, tem que ser dado, né, corrente. A área de X, que é a área de X aqui, eu vou ter que saber quanto que vale essa área de X, né? Essa área aqui, né? Área, né? Na direção Y. Esse aqui é o nosso momento. Produto vetorial com campo magnético. Campo magnético eu vou colocar para simplificar, para vocês entenderem bem. Ele está aqui, ó. Campo magnético, ele está na direção, ele é um B de Z só está na direção Z, passando por tudo aqui na direção Z. Direção Z, B de Z na direção K. Ok? Então ele vai ser esse produto com campo magnético aqui, ó, que vai ser um B de Z na direção K. Então o que você vai ter? O torque vai ser I, a corrente, multiplicado pela área da espira, multiplicado pelo campo, nesse caso aqui Z, e I vetor K. I vetor K. O que é o I vetor K? Lembram lá? Você tem o I, J, K, ok? I vetor J vai dar K. J vetor K vai dar I. Isso é o sentido horário, né? Agora, se você tem o sentido, isso aqui é I vetor K. I vetor K. Não é o sentido positivo, é o sentido negativo. I vetor K vai dar menos J. I vetor K menos J. Tá? Então, isso aqui vai ser igual, esse torque, I A de X, B de Z, menos J. Okay? Então, esse torque ele está apontando na direção negativo de J. Tá? Se o J é o J positivo, é essa direção aqui, ó. Uma cor diferente. O J positivo, isso aqui é a direção J, né? Que é a mesma direção do Y. O J negativo é para cá. Então, ele aponta para cá. Tá? Esse aqui é o menos J, sentido contrário. Okay? Então o torque ele está na direção contrária do J. Tá? Se você... Opa! A área... Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Só conferir. Ok, deixa eu só analisar aqui. I, J... Ah, não. Tá, eu coloquei o... Não, coloquei certo. Ok, tá certo isso aqui. O J está esse campo aqui, o torque está na direção menos J, nesse caso aqui. Então a rotação que você vai ter vai ser o quê? Se você colocar... vocês lembram lá do torque? Se você tem um sentido, por exemplo aqui. Se o torque está apontando nessa direção, a rotação é a regra da mão direita com o torque. Coloca o polegar na direção do torque e esse é o sentido da rotação. Tá? Então, se o torque, por exemplo, ele está apontando, por exemplo, nessa direção, que está o torque? Então, nessa direção, você vem com a mão aqui e aponta o polegar na direção do torque e você acha qual é o sentido da rotação. Então, a rotação nesse sentido está nesse sentido aqui. Rotacionando nesse sentido. Então, isso daqui é o que vai fazer os nossos motores funcionar. Você vai colocar espiras enroladas em grande quantidade, né? E em campos magnéticos.
permanentes ali. Tá? Então você coloca entre dois ímãs, você coloca as espiras, né, enrolado, e quando você passar uma corrente sobre essas espiras, vai gerar uma força, tá? Um torque, rotação, vai gerar força magnética e vai gerar essa força, esse torque de rotação. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos discutir um pouco melhor como que se dá esse motor elétrico, tá? De rotação, como que funciona, e vou tentar demonstrar isso daqui, né? Eu estou colocando aqui, de forma direto, né? Se não der tempo, daí a gente passa direto aqui, vocês pelo menos já entenderam. E nós vamos ter que estudar o funcionamento, né, do caso aqui, o funcionamento de um motor elétrico, tá? Então fica daí para a próxima aula, a gente melhorar isso daqui, né, avançar no entendimento desse assunto aqui e também ir para o motor elétrico, tá? E motor elétrico e geradores elétricos, que daí nós vamos entrar na outra lei que nós trabalhamos hoje, a lei de Ampère, que é uma das equações de Maxwell, e na próxima aula nós vamos trabalhar a lei de Faraday, tá? Que daí são os geradores também. Tá? Uma coisa que são os geradores de energia elétrica. De onde que vem a energia elétrica? Vem da lei de Faraday. Tá? É uma equação de Maxwell, nós vamos trabalhar ela para como que se gera energia, quais são os princípios da geração de energia. Tá? Então eu espero que sair do curso aqui, com a aula de hoje, a aula de amanhã, para ficar mais claro para vocês, um funcionamento do motor elétrico, tá? Baseado, né, que vai gerar o torque, as forças ali, e também os princípios, né, da geração de energia elétrica, tá? Através da lei de Faraday, que nós vamos discutir também na próxima aula. Beleza? Nós paramos por aqui. Valeu, pessoal. Até mais. Olá, professor. Opa, beleza. A correção das listas é pela nota maior, não é? Pela nota maior. Maior nota. É porque eu fiz a lista geral, Uhum. aí da primeira vez eu acertei todas, né? Uhum. Aí eu fui para a revisão, apertei uma nova tentativa. Hum. Aí eu não fiz ela, né? Uhum. Aí a nota mais alta lá tá 0. Não, então beleza. Pode ser que na configuração, bom você avisar, tá? Pessoal, vocês têm que me avisar aí, tá? Então, o que deve ter acontecido? Eu vou dizer para você. Qual que é o seu nome? Alexandre de Oliveira. Alexandre. O que pode ter acontecido? Nessa lista aí eu tenho colocado a última tentativa. Tá? Então eu vou lá e coloco a nota mais alta. Tá? Tá bom, professor. Porque Obrigado. tem algumas listas que eu acho que, dependendo do curso, eu não combinei isso daqui com vocês. Tem curso que é a última tentativa, tá? Então, aí depende do. Mas nós não combinamos isso aqui, então vamos colocar a nota mais alta. Mas daí depois você me avisa aí, que eu vou tentar fazer as alterações nessa lista aí. Beleza? Tá bom, professor. Obrigado. Não, tranquilo. Falou, pessoal. Até mais.